eu via muito... O meu pai, ele formou ali em 2009. E eu via muito o esforço dele estudando pra passar nessa prova da UAB. E lá em casa tem um cômodo no fundo. Inclusive ele virou advogado depois, né, também. Ele teve uma carreira, né, Sim, ele teve uma carreira militar. militar, né, inclusive. Por isso que ele Aposentou. provavelmente foi pra área, né. Sim. E ele foi atuar na advocacia mesmo quando ele se aposentou. E ele estudava muito, porque o sonho dele era ser advogado. Ele Massa. estudava muito para passar na prova da UAB e tinha um cômodo no fundo da minha casa. E um dia ele fez um escritório dele lá e falou: Não quero que ninguém bata na porta, não quero que ninguém me incomode. Falou pra família: Não vou em aniversário de ninguém. Não me convide pra nada. Eu só vou sair desse quarto no dia que eu passar na prova. E ele passava na primeira fase e ele contava. São 2 fases a prova da UAB. A primeira fase, ela tem 80 questões, você tem que acertar 40 para passar para a segunda, que é uma peça, é um pedido para o juiz. A Você lê primeira é só objetiva. só objetiva. E tem ali as matérias mescladas, eles nem separam a matéria. Isso aqui é direito constitucional, isso aqui é direito penal, você tem que ter um entendimento qual matéria está falando. Não tem separação de matérias. E é muita coisa que tem que estudar, né, Muita você não coisa. tem uma noção do que vai cair, né. Não, os cursinhos preparam, assim, responde essas questões, porque as questões são repetidas, então é ali muito decoreba, pra quem é bom de decorar, né? Agora, o meu pai, ele estudava muito, aí passava na primeira fase e contava pra todo mundo. Eu passei na primeira fase, passei na primeira fase. Aí quando chegava na segunda, ele reprovava. E aí quando foi um dia, ele passou na primeira calada e foi pra segunda. Meu pai já fazia tanto a prova da OAB que ele já tava indo pra Anápolis fazer, porque os colegas dele eram os mesmos aqui em Goiânia. Ele já tava indo em Anápolis fazer a prova. Ele não gosta que eu conto isso, mas isso aqui é a realidade. Aqui nós vamos falar a realidade, né? E até que ele passou na prova da OAB, aí eu pensava, eu que não vou fazer direito pra não ter que passar por isso. Aí um dia eu cheguei pra ele e falei, eu vou fazer jornalismo. Aí ele, jornalismo? Da onde? Você tem algum padrinho jornalista ou você tem algum padrinho deputado que te coloca em algum lugar? Eu falei, não. Aí ele falou assim, não, você é boa em argumentação comigo, você vai ser boa em argumentar pra ganhar dinheiro, tem que fazer isso, render dinheiro. E aí, então tudo bem. E acabei fazendo, gostando, e eu falei, e agora eu tenho a prova, não é só gostar do curso. Demorou quanto tempo pra passar? Eu me programei, eu fiz a primeira fase da OAB no 9º período da faculdade, porque a partir do 9º você pode fazer a prova. Você só não pode atuar antes de colar grau. Então, eu tive que esperar colar grau pra poder pegar minha carteira da OAB. E aí, eu passei, né, no 9º período, na primeira fase, na segunda, no 10º período. Então, quando eu me formei na faculdade, eu já... você pode dar um espaçamento. Não, é porque a prova de uma pra outra são 3 meses ali, Tá. praticamente, né? Mas você tem que fazer de novo. Se você reprovar na segunda, você tem que fazer a primeira de novo. Não, se você reprovar na segunda, você tem uma repescagem, que você faz a segunda fase de novo. Se você reprovar nessa segunda fase, você volta pra primeira. Entendi. E aí, eu passei, então, quando eu terminei a Você faculdade... passou de primeira? Foi. Ó. Quando eu passei na faculdade, eu tive que escolher entre colar grau com os meus colegas de beca ou eu pegar minha carteira da UAB lá, na solenidade. E Que a era gente próximo, espera, assim. a gente espera muito formar e ter aquela colação de grau linda, ter aquela formatura, né? E acaba que eu queria logo trabalhar e eu tive que abrir mão disso, de ter a colação de grau junto com os meus colegas. Eu tive que colar grau assinando na faculdade. E aí eu tive que fazer isso. E quando meus colegas colaram grau na faculdade Beca, que é aquela, né, que eles fazem toda aquela apresentação, eu já estava com a minha carteira da UAB. E meus colegas estavam jogando o chapéu pra cima, pra mim, sem dor na minha consciência. Então, acelerei um pouco o passo, porque realmente eu não quis esperar ali 2 meses pra ter essa colação de grau, logo já pra trabalhar. Ai, bom demais, velho. Então você tava com medo à toa. Você É, lembra quantas questões você acertou na na primeira? OAB, eu acertei, são 80? 40. Ó, foi no limite. É no limite. Eu falo tudo no tempo certo, mas também foi no certo, assim. E a parte 2 você falou que tem que fazer uma petição? Tem que fazer uma petição pro juiz. Só isso. É, Só só isso assim, que, né? não, só isso assim.
Só que na segunda fase, são 10 pontos atribuídos. Você tem que acertar um mínimo de 6 pontos. Então, você só pode jogar fora 4. E você tem que fazer uma peça e tem questões. Não lembro se são 6, acho que são 6 questões também que você tem que resolver. Eles te dão um caso, um exemplo. Olha, Ana apaixona por João. E depende, você já pode escolher a matéria na segunda fase, que você quer fazer a peça. Aí tem lá direito constitucional, direito penal, direito civil. Você escolheu qual? Direito do trabalho. Aí eu fui pro direito do trabalho porque lá não exigia cálculo, né? E aí, lá contava um caso de um rapaz que trabalhava, se não me engano, eu acho que era em uma lanchonete, e no que ele foi fazer a entrega, o cachorro mordeu ele lá, e o dono mandou ele embora, e fez todo o acerto dele, só que aí falava o que ele tinha, né, de direito, né, na justiça. Tive que colocar até a parte dos danos morais do cachorro, da mordida que ele levou do cachorro. Então, assim, aí você já pode ir com o vade-mecum, né, que é o livro dos advogados, das matérias, e ali você tem que aprender a manusear como se fosse uma bíblia do advogado, tem que saber onde fica, lá na bíblia tem Salmos, Apocalipse, os livros da bíblia. Dentro desse vade-mecum você tem que saber manusear e saber onde estão os artigos, e você não pode levar vade-mecum marcado. Eles olham, você não pode ter um sublinhado, então você já tem que ir ali. Sobre isso tá nesses artigos, então até isso dentro do código você tem que decorar, pra saber onde está o artigo, que é muito, é um livro, né, grosso, então... Esse livro tem todas as leis lá? Tem. 100%. Ele Sim. é atualizando todo ano, Sim. novas leis. Sim. Aí você tem que comprar o último atualizado, pra poder fazer essa prova. Por isso que é muito caro você ficar reprovando a prova da OAB, até porque tem uma taxa que você paga pra fazer a prova da OAB, tem um cursinho que não caro, é menos né? de R$1.000, um cursinho preparatório. Por mês? Não, o cursinho em si, né? Eu não... É a primeira fase em torno de uns 1.000, a segunda fase é 1.000 e alguma coisa, né? Já atualiza, já deve estar mais caro. Fora o livro, que tem que ser atualizado. Então, é muito caro. E a taxa da prova. Então, por isso que não vale a pena ficar reprovando, até pelo financeiro. Totalmente. Uma coisa que eu falo, que as pessoas às vezes entram nas profissões e fazer uma faculdade é igual abrir uma empresa, né? Porque você tem um investimento inicial ali alto, Colocar né? seu estudo. Mesmo que você faz uma pública, né? Você tem que investir para entrar lá, você tem material, às vezes a pessoa tem que morar fora. Então você tem um custo, né, para formar, né? Então você já começa negativo ali, né, na Já sua começa carreira. totalmente negativo. E quando você passa na OAB, você... Ufa, me livrei, né? Porque até pra sair da faculdade, pra você assinar um papel pra colar grau é R$400. Moça, eu não tô fazendo festa, não. Isso aqui é só pra assinar o papel. Não, mas é 400 a taxa. Até pra sair da faculdade você tem um custo. Aí você vai fazer... Pra pegar a carteirinha também Pra pegar tem. a carteira também tem. Chega lá, você chega lá todo contente com os documentos. Aqui está meu documento. E fala, e aqui está o seu boleto. Já começa pagando. Paga esse 500 alguma boletim. coisa. E aí você já pega outro boleto pra pagar. Fora anual, né? Todo ano aí tem lá Sim. continha pra Aí pagar. vai atualizando. Quem tem 3 anos paga tanto, quem tem 1 ano paga tanto. Menos ou mais? Menos. Quem tem menos tempo paga menos. Cresce tem isso não, podia ter, né? Tem 11 anos de carreira já, pô. Podia pagar R$100 só. Ô, sonho. Pô, velho, caro, velho. Tá o quê? Mais de R$500, R$600 esse negócio aí, do Cresce. Da anuidade? É. Acho que é mais que isso. Barato. 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 Tem nenhum benefício, velho. Não tem nenhuma massagenzinha grátis pra ir Não tem lá. nem a massagem.